Você já parou para pensar por que há mulheres que um homem jamais se atreve a perder, enquanto outras são tratadas como opções descartáveis? Porque alguns homens ignoram mulheres durante dias, fazem-nas esperar por explicações que nunca chegam e as usam sabendo perfeitamente que elas ficarão sem importar como sejam tratadas? A verdade que descobri em minha prática clínica, após décadas estudando as emoções humanas e a dinâmica das relações, é que isso não tem absolutamente nada a ver com beleza, sucesso profissional ou complacência. Tem a ver com algo muito mais profundo, algo invisível que a maioria das mulheres não possui, mas que todas as mulheres verdadeiramente respeitadas têm, muitas vezes sem nem mesmo perceber. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Os homens respeitam por apenas duas atitudes. Observei ao longo de minha carreira que os homens respeitam profundamente uma mulher por apenas duas atitudes específicas. Duas atitudes que quase ninguém desenvolve, mas que, quando você as domina completamente, transformam radicalmente a forma como os homens a enxergam, como falam com você, como a perseguem e, principalmente, como a tratam. A verdade brutal que ninguém te diz é esta: um homem pode desejá-la intensamente sem respeitá-la. Pode dizer que a ama sem valorar realmente quem você é. Pode jurar que a necessita enquanto a trata como se fosse completamente substituível. Mas quando uma mulher encarna estas duas atitudes poderosas que vou revelar hoje, algo muda radicalmente em sua presença. Os homens não se atrevem a brincar com ela, não a testam constantemente, não a manipulam emocionalmente, a respeitam profundamente, até mesmo os mais difíceis, os mais manipuladores, os mais acostumados a controlar. E o mais fascinante é que nem eles mesmos entendem conscientemente por quê. Apenas sentem instintivamente que com ela não se pode cruzar certas linhas. A verdade incômoda que ninguém revelou: vou ser brutalmente honesta com você sobre algo que a maioria das mulheres não quer admitir. Durante a maior parte de minha vida adulta, assim como muitas minhas pacientes, acreditei que o respeito se ganhava sendo boa, sendo compreensiva quando ele desaparecia sem explicação, sendo paciente quando cancelava planos de última hora, sendo flexível com meus próprios limites para acomodar suas necessidades. Acreditava que ser a mulher perfeita, aquela que nunca reclama, nunca se molesta, nunca exige, sempre compreende, era a chave. E sabe o que consegui com essa estratégia? Nada, absolutamente nada, exceto relacionamentos onde eu dava tudo e recebia migalhas. Homens que me buscavam quando lhes convinha e desapareciam quando encontravam algo melhor. Homens que me diziam que eu era especial enquanto me tratavam como ordinária. Homens que prometiam mudança, mas nunca mudavam, porque sabiam que eu ficaria sem importar que. O pior, o que realmente me destruiu durante anos, é que eu culpava os homens. Pensava, todos são iguais, não sabem valorar uma mulher de qualidade. O problema é deles. Até que um dia, após outra relação falhada, onde dei tudo e terminei vazia, fiz uma pergunta diferente. O que têm em comum todas as mulheres que os homens respeitam profundamente? A resposta me impactou como um choque de água fria: o padrão invisível das mulheres respeitadas. As mulheres respeitadas não são necessariamente mais bonitas, não são mais bem-sucedidas, não são mais doces ou complacentes. Na verdade, muitas vezes são o oposto. O que elas têm é algo que eu não tinha: limites inquebrantáveis e coerência absoluta. Mas não qualquer tipo de limites ou coerência. Algo muito mais sofisticado. Deixe-me contar sobre Valentina, porque sua história representa perfeitamente o que você precisa entender. Valentina conheceu Marcos em um aplicativo de encontros.
Marcos era exatamente o tipo de homem que tradicionalmente tem opções: bonito, bem-sucedido, carismático, acostumado a mulheres competindo por sua atenção. No princípio, tudo foi perfeito. Mensagens constantes, encontros românticos, atenção plena. Mas depois de 6 semanas, Marcos mostrou o padrão que você provavelmente conhece: mensagens mais espaçadas, desculpas vagas, cancelamentos de última hora. E aqui é onde a história de Valentina se torna diferente. Em vez de duplicar seus esforços, em vez de ser mais compreensiva, em vez de lhe perguntar o que estava acontecendo, Valentina simplesmente se retirou, não com drama, não bloqueando ou enviando mensagens longas explicando seus sentimentos. Simplesmente deixou de estar disponível. Quando ele escrevia após 2 dias, ela respondia após 2 dias. Quando propunha planos vagos, ela dizia: tenho outros compromissos. Quando tentava se explicar, ela dizia: tudo bem, e mudava de assunto. O que aconteceu, Marcos, pela primeira vez em anos, se viu perseguindo uma mulher, escrevendo primeiro, fazendo planos concretos, esforçando-se por sua atenção. Quando finalmente tiveram uma conversa sobre o assunto, ele disse algo revelador. Todas as mulheres que conheço toleram meu desaparecimento porque sabem que eventualmente vou voltar. Você foi a primeira que simplesmente se foi sem drama, sem reclamações, como se eu fosse completamente opcional. E isso o fez perceber que não queria que ela fosse opcional em sua vida, como o respeito masculino. Realmente funciona. Esta história não é única, é o padrão que se repete, porque o respeito masculino não funciona como nos ensinaram. Não se ganha sendo mais boa, mais compreensiva, mais disponível, se ganha sendo mais valiosa e o valor se demonstra com ações consistentes. Minha paz é mais importante que sua presença. Primeira atitude: autorrespeito inquebrantável. A primeira atitude que faz um homem respeitar profundamente uma mulher é o que chamo de autorrespeito inquebrantável. E deixe-me ser clara, a maioria das mulheres acredita que tem autorrespeito quando na verdade não tem. O autorrespeito inquebrantável não é como você se sente sobre si mesma quando está sozinha, meditando, escrevendo afirmações positivas em seu diário. É como você se comporta quando um homem que você gosta está a tratando de forma que você não merece. É o que você faz quando ele cancela planos pela 3ª vez consecutiva. É como você responde quando desaparece durante dias sem explicação. É a ação que você toma quando ele pede que seja paciente enquanto ele resolve suas coisas indefinidamente. A maioria das mulheres tem autorrespeito condicional, se respeitam quando o homem as trata bem, mas quando ele começa a falhar, a dar menos, quando mostra falta de interesse, seu autorrespeito desaba. Começam a justificar comportamentos que nunca tolerariam de uma amiga, começam a fazer exceções aos seus próprios padrões, começam a se convencer de que estão sendo compreensivas quando, na verdade, estão sendo convenientes. O autorrespeito inquebrantável significa que seus padrões não são negociáveis. Não importa quanto você o ame, não importa quão difícil seja encontrar alguém, não importa quanto medo tenha de ficar sozinha. Seus limites são inquebrantáveis precisamente porque você sabe que se trair a si mesma por um homem é o preço mais alto que pode pagar. Como os homens testam. Observei em minha prática clínica que os homens testam. Não todos, nem sempre, mas a maioria o faz, consciente ou inconscientemente. Testam para ver até onde podem chegar. Testam para medir quanto você valoriza seu próprio tempo. Testam para descobrir se suas palavras têm peso ou são apenas ameaças vazias. E aqui está a verdade devastadora. Cada vez que você passa em um desses testes, tolerando o intolerável, você está o ensinando que pode tratá-la assim sem consequências. Uma mulher com autorrespeito inquebrantável reprova esses testes espetacularmente. Quando ele cancela planos de última hora sem razão válida, ela não diz: tudo bem, podemos reagendar.
Ela diz, entendo, e simplesmente não reagenda. Segue com sua vida. Quando desaparece durante dias, ela não o bombardeia com mensagens, ela também desaparece. Quando pede uma relação aberta, o tempo para pensar, ela não espera a sua decisão, ela toma a sua, o efeito químico. E aqui está o fascinante. Quando uma mulher responde assim, quando suas ações demonstram que seu respeito por si mesma é mais forte que seu desejo por ele, algo químico acontece no cérebro masculino. Os homens estão programados evolutivamente para valorizar o que é escasso, o que é difícil de obter, o que podem perder. Uma mulher com autorrespeito inquebrantável comunica constantemente: você pode me perder se não me tratar corretamente e estarei perfeitamente bem sem você. Uma paciente minha, Sofia, viveu essa transformação. Estava saindo com um homem que constantemente a deixava em suspense. Não definia a relação, não fazia planos com antecedência, a buscava principalmente para intimidade física. Sofia tolerava isso, esperando que ele eventualmente percebesse seu valor. Depois de certa reflexão, Sofia tomou uma decisão radical. A próxima vez que ele escreveu as 23 diários com seu típico "o que você está fazendo?", ela não respondeu. Quando propôs planos vagos de última hora, ela disse: estou ocupada, sem elaborar ou oferecer alternativas. Quando ele finalmente perguntou o que estava acontecendo, ela foi direta: estou procurando um relacionamento onde me sinta prioridade, não opção. Se isso não é o que você quer, tudo bem, mas não vou continuar em algo que não me dá o que preciso. O resultado que mudou. Tudo. Ele entrou em pânico. De repente, tinha tempo para planejar encontros apropriados. De repente, estava pronto para definir a relação. De repente, ela era sua prioridade. Mas aqui está o detalhe interessante. Naquele momento, Sofia já não tinha certeza de querê-lo, porque seu autorrespeito inquebrantável não apenas mudou como ele a via, mudou como ela se via a si mesma. E uma vez que uma mulher se vê como prioridade, é muito difícil se conformar em ser tratada como opção. O poder do não. O autorrespeito inquebrantável também significa algo com o qual muitas mulheres lutam: dizer não sem culpa. Não a planos que não te entusiasmam, não a comportamentos que te incomodam, não a relacionamentos que te drenam mais do que te nutrem. E o mais importante, não precisa ser justificado com explicações elaboradas. Não é uma frase completa. Isso não funciona para mim, é razão suficiente, porque cada vez que você sobreexplica seus limites, cada vez que justifica por que não pode tolerar certo comportamento, você está subconscientemente pedindo permissão para se respeitar. E essa energia de pedir permissão é exatamente o oposto do autorrespeito inquebrantável. Segunda atitude, coerência emocional absoluta. A segunda atitude que faz um homem respeitar profundamente uma mulher é o que chamo de coerência emocional absoluta. E esta é possivelmente mais difícil de dominar que o autorrespeito inquebrantável, porque requer algo que vai contra nossa natureza emocional como mulheres. Fazer o que você disse que faria, mesmo quando suas emoções estão gritando para você fazer o contrário. A coerência emocional absoluta significa que suas palavras e ações estão perfeitamente alinhadas. Que quando você diz, se você fizer isso novamente, eu saio, você realmente sai se ele o faz. Que quando você diz, não vou tolerar ser ignorada durante dias, você realmente não tolera. Que quando você diz, preciso de uma relação definida ou nada, você realmente escolhe nada se ele não conseguir lhe dar o que precisa. O problema principal. Aqui está o problema. A maioria das mulheres diz o correto, mas faz o oposto. Dizem, não vou escrever para ele primeiro, e no dia seguinte estão escrevendo. Dizem, se ele me cancelar novamente, termino isso. E quando cancela, aceitam a desculpa e dão outra chance. Dizem, mereço ser prioridade, mas continuam aceitando ser tratadas como opção. E cada vez que suas ações contradizem suas palavras, você está treinando o homem para não levar suas palavras a sério, porque os homens não escutam o que você diz.
Observam o que você faz. Podem dizer: entendo, desculpa, vou mudar, enquanto pensam: posso fazer isso mais algumas vezes antes de haver consequências reais, porque você estabeleceu um padrão onde suas ameaças são vazias, seus limites são negociáveis, suas palavras não têm peso real. Coerência emocional absoluta muda tudo. A coerência emocional absoluta destrói completamente esse padrão, porque quando um homem descobre que suas palavras têm consequências reais, quando aprende por experiência direta que você não está brincando quando estabelece um limite, tudo muda em como a trata. Uma paciente minha, Diana, viveu isso de forma transformadora. Estava em um relacionamento de 2 anos onde seu namorado constantemente prometia mudar certos comportamentos que a machucavam, mas nunca mudava. Durante meses, Diana ameaçava terminar o relacionamento se não mudasse. Ele a levava a sério por alguns dias, depois voltava aos mesmos padrões, sabendo que ela eventualmente o perdoaria como sempre fazia. Depois de trabalhar em sua coerência emocional, Diana fez algo diferente. A próxima vez que ele repetiu o comportamento, ela não ameaçou, não deu ultimatos. Não teve uma conversa emocional sobre seus sentimentos, simplesmente arrumou suas coisas e saiu sem drama, sem briga, sem lhe dar outra chance de prometer mudança. Suas ações finalmente coincidiram com suas palavras anteriores. O impacto real, ele ficou em choque total. Havia assumido, com base em anos de padrão, que ela nunca realmente sairia, que suas ameaças eram manipulação emocional, não limites reais. E quando ela demonstrou com ação que havia sido completamente séria, algo nele mudou permanentemente, não apenas em como havia, mas em como se via a si mesmo, porque pela primeira vez teve que enfrentar consequências reais por suas ações. Coerência não é punição. Algo crucial que você precisa entender. Coerência emocional absoluta não é castigo, não é vingança, não é crueldade. É amor próprio em ação, é dizer a si mesma: mereço o que digo que mereço e vou agir de acordo com isso. A incoerência emocional vem do medo, medo de ficar sozinha, medo de não encontrar alguém melhor, medo de que talvez você esteja sendo muito exigente, medo de que seus padrões a deixarão sem opções. E esse medo a faz negociar seus próprios limites, trair suas próprias palavras, se tornar alguém cujas ameaças são vazias. A coerência emocional absoluta requer que você enfrente esses medos e haja apesar deles. Requer que você confie que estar sozinha com sua dignidade intacta é infinitamente melhor que estar acompanhada sentindo que se traiu. Requer que você realmente acredite, não apenas em teoria, que merece o que diz que merece. A ironia hermosa. E aqui está a ironia hermosa. Quando você desenvolve coerência emocional absoluta, quando suas ações consistentemente apoiam suas palavras, os homens começam a levá-la incrivelmente a sério. Param de testar seus limites porque aprenderam que seus limites são reais. Param de fazer promessas vazias porque aprenderam que você não as aceitará. Param de a tratar como opção porque aprenderam que você prefere estar sozinha a ser tratada assim. Um homem chamado Roberto me escreveu revelando algo do seu lado. Sai com muitas mulheres que estabeleciam limites com palavras, mas nunca com ações. Podia quebrar suas regras, me desculpar, e tudo voltava ao normal. Até que conheci Laura, a primeira vez que cruzei uma linha que ela havia estabelecido claramente, ela se foi sem drama, sem briga, sem me dar outra chance de me explicar. Isso me mudou porque finalmente entendi que suas palavras tinham peso. Se quisesse mantê-la em minha vida, tinha que respeitar o que ela dizia. E, honestamente, isso me fez respeitá-la de uma forma que nunca havia respeitado nenhuma outra mulher. O mágico da coerência. Esta é a magia da coerência emocional absoluta. Você não precisa convencer um homem a respeitá-la, não precisa explicar por que merece melhor tratamento. Simplesmente demonstra com ação consistente que suas palavras são previsões confiáveis de seu comportamento futuro.
E essa confiabilidade, essa integridade entre palavra e ação gera respeito automaticamente. Mas aqui está o mais importante. A coerência emocional absoluta não é apenas sobre como ele a trata, é sobre como você se trata a si mesma. É provar cada dia que seu respeito por si mesma é mais forte que seu desejo de ser amada. É demonstrar que você prefere sua solitude digna a se perder em um relacionamento onde constantemente se trai. Como implementar estas duas atitudes? Agora vamos ao prático, porque entender conceitos é inútil se você não sabe como aplicá-los em situações reais. Passo 1. Identifique seus limites não negociáveis antes de serem testados. O maior erro que as mulheres cometem é tentar estabelecer limites no calor do momento, quando emoções estão intensas e clareza está nublada. Em vez disso, sente-se sozinha, calma, centrada e pergunte a si mesma: que comportamentos não estou disposta a tolerar sob nenhuma circunstância? Escreva-os. Seja específica. Não. Quero que me respeite. Isso é vago. Sim. Não tolerarei que cancele planos dentro de 24 horas sem emergência real mais de uma vez. Não aceitarei mais de 48 horas sem contato, uma vez que estamos saindo consistentemente. Não continuarei em algo indefinido além de 3 meses. Quando você tem clareza prévia, quando pensou e escreveu, quando está emocionalmente neutra, é muito mais fácil manter esses limites quando a situação se apresenta. Passo 2. Comunique seus limites uma vez, claramente, sem justificação excessiva. Quando estabelece um limite, você não precisa explicar por quê, não precisa justificar por que merece respeito básico. Simplesmente estabeleça com calma e clareza. Não sobreexplique de forma que dilua a mensagem. Depois, crucialmente, observe se suas ações coincidem com seu pedido, não suas palavras, suas ações. Passo 3. Primeira vez que o limite é cruzado, implemente consequências imediatas. Aqui é onde a maioria das mulheres falha. Ele cruza o limite, você expressa insatisfação, ele se desculpa, promete mudança e você aceita sem consequência real. E aí você acabou de ensiná-lo que pode cruzar o limite, se desculpar e tudo volta ao normal. Não faça isso. A primeira vez que um limite que você estabeleceu claramente é cruzado, deve haver uma consequência real, proporcional. Se o limite era comunicação e ele desapareceu por dias, você também desaparece. Se o limite era planos concretos e cancelou novamente, você não reagenda. Se o limite era definição de relacionamento e continuou vago depois do prazo, você encerra contato. Não com drama, não com briga emocional, simplesmente com ação tranquila que demonstra: disse o que faria se isso acontecesse. Aconteceu. Aqui está a consequência. Passo 4. Não dê segundas chances. Imediatamente, quando implementa uma consequência, ele provavelmente entrará em pânico, prometerá mudança real, terá as palavras perfeitas, fará gestos grandes. Seu instinto será perdoar imediatamente e dar outra chance. Resista a esse instinto. O que você treina com segundas chances imediatas é: posso cruzar limites, enfrentar consequências mínimas, fazer promessas e voltar ao normal. Em vez disso, mantenha a consequência por um período. Se você se retirou, permaneça retirada. Mesmo quando ele tenta voltar, dê tempo para que realmente sinta sua ausência, para que realmente reflexione sobre suas ações, para que genuinamente decida se está disposto a mudar seu comportamento, não suas palavras. Uma paciente minha, Camila, aplicou isso brilhantemente. Seu namorado tinha padrão de ignorá-la quando estava com amigos. Ela estabeleceu o limite claramente. Entendo que você precisa de tempo com amigos, mas preciso de pelo menos uma mensagem reconhecendo que recebeu a minha, mesmo que breve. A próxima vez que a ignorou completamente durante um fim de semana com amigos,
Camila não lhe escreveu na segunda-feira, como faria normalmente para consertar as coisas. Não respondeu quando ele finalmente escreveu na terça-feira, como se nada houvesse acontecido. Quando perguntou o que estava acontecendo, ela disse simplesmente: estabeleci um limite claro. Você escolheu não respeitá-lo. Preciso de tempo para pensar se é isso que quero. Manteve essa distância por 2 semanas completas. E nessas 2 semanas ele realmente teve que enfrentar a possibilidade de perdê-la. Não apenas dizer que faria, mas sentir como seria sua vida sem ela. Quando ela finalmente aceitou conversar, ele não veio com promessas vazias, veio com um plano de ação específico sobre como respeitaria esse limite no futuro. E o mais importante, seguiu esse plano porque havia aprendido que ela não estava brincando. Passo 5. Se o padrão se repete, as consequências escalam até o fim. Aqui está a prova final de coerência emocional absoluta. Se depois de estabelecer limites claramente, implementar consequências, dar uma oportunidade genuína de mudança, o comportamento se repete, você precisa estar disposta a terminar o relacionamento completamente. Porque se não está disposta a deixar um relacionamento onde seus limites são constantemente desrespeitados, então não tem limites. Tem preferências que negocia dependendo de quanto medo tem de ficar sozinha. E os homens detectam isso instintivamente. A mulher com coerência emocional absoluta está genuinamente disposta a caminhar para o desconhecido da solitude antes de ficar no conhecido da falta de respeito. E essa disposição, mais que qualquer outra coisa, é o que gera respeito profundo, porque ele sabe que não pode se permitir perder você, que se continuar com comportamentos que cruzam seus limites, você realmente vai embora. E essa realidade o mantém consciente, presente, esforçando-se. Passo 6. Mantenha estes padrões consistentemente em todas as áreas. Finalmente, estas 2 atitudes não são truques ou táticas que usa apenas em relacionamentos românticos. São formas de viver que aplica em todas as áreas de sua vida, com amizades que tomam sem dar, com trabalho que não valora seu tempo, com família que cruza limites, com qualquer situação onde sente que se trai a si mesma para manter paz superficial, porque o respeito verdadeiro não é algo que outros lhe dão, é algo que você exige com seu comportamento consistente. E quando o exige em todas as áreas de sua vida, quando seus limites são inquebrantáveis, independente de quem os está testando, você se torna uma mulher que naturalmente, automaticamente é respeitada por todos que a conhecem. A transformação profunda. Chegamos à verdade mais profunda, a que separa as mulheres que usam isso como técnica temporária das mulheres que genuinamente se transformam. Tudo o que compartilhei sobre autorrespeito inquebrantável e coerência emocional absoluta não serve absolutamente nada se você está fazendo isso para manipular um homem específico a respeitá-la. Porque se sua motivação é vou aplicar estas atitudes para que ele finalmente me trate bem, você ainda está operando do mesmo lugar de dependência externa, ainda está fazendo seu valor depender de como ele a trata, ainda está no paradigma equivocado. Porque um homem consegue olhar nos seus olhos, dizer que você é a mulher da vida dele, dormir com você na segunda-feira e na sexta-feira estar nos braços de outra? Pare imediatamente o que está fazendo, porque o que vou contar nos próximos minutos vai mudar sua visão sobre os homens para sempre. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você conhece aquela sensação horrível de que algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o que? Aquela sensação de que ele estava escondendo algo. Mas quando você tocava no assunto, se sentia louca, paranoica, insegura. Você não estava louca, você captou sinais que 99% das mulheres não sabem interpretar,
sinais que vêm de uma parte da mente masculina tão profunda, tão primitiva, que nem eles sabem que ela existe, a sombra psicológica masculina. Em meus anos de consultório, descobri algo perturbador. Todo homem carrega um lado oculto dentro de si, um lado que ele reprime, que ele nega, que esconde do mundo e até de si mesmo. Eu chamo isso de sombra psicológica. E quando essa sombra não é integrada, quando ele não faz as pazes com essa parte sombria de si, ela encontra uma forma de se manifestar. E uma das formas mais destrutivas é a traição. Mas aqui está o que ninguém te conta. Um homem infiel sempre deixa rastros dessa sombra não integrada, sinais psicológicos tão claros quanto uma impressão digital, sinais que ele não consegue esconder, mesmo sendo o mentiroso mais convincente do mundo. Porque esses sinais não vêm da mente consciente dele, eles brotam diretamente do inconsciente, do lado sombrio que ele não controla. Agora eu sei o que você está pensando, mas eu tentei de tudo, li todos os artigos sobre sinais de traição, fiquei de olho no celular dele, prestei atenção se chegava tarde em casa. Esqueça tudo isso, você estava procurando no lugar errado, você estava procurando evidências de traição, quando deveria ter procurado evidências de uma sombra não integrada. É como tentar pescar olhando a superfície do lago enquanto o peixe está lá no fundo. Esses artigos de revista que falam 10 sinais de que ele está te traindo são besteira. Esse conselho de confie no seu instinto feminino é incompleto. Essa história de que um homem que trai sempre foi traidor é uma mentira perigosa. A verdade é que ensinaram você a ler os homens de forma completamente errada. Ensinaram você a olhar o comportamento exterior quando o essencial acontece no interior de um homem, no território da sombra. E se você não souber navegar nesse território, se não conseguir reconhecer quando a sombra dele está assumindo o controle, então você fica vulnerável, você fica no escuro, você depende da disposição dele de ser honesto com você. E isso, minha querida, é um jogo que você não pode ganhar. O segredo da infidelidade masculina. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de enxergar através da máscara? E se você pudesse identificar com precisão cirúrgica quando a sombra de um homem está ativa? E se você soubesse exatamente que perguntas fazer, que comportamentos observar, que sinais inconscientes procurar para saber se ele tem potencial para te trair antes mesmo dele saber? Porque aqui está o segredo que descobri em minha prática clínica e que mudou tudo. A infidelidade masculina não tem nada a ver com desejo sexual. Não é porque você não é bonita, interessante ou boa de cama o suficiente. Infidelidade masculina significa que um homem está em guerra com sua própria sombra, e essa guerra tem sintomas específicos, sintomas psicológicos que aparecem muito antes da primeira mensagem para outra mulher, muito antes do primeiro encontro, muito antes da primeira mentira. E se você aprender a reconhecer esses sintomas, se dominar a linguagem da sombra masculina, então você ganha um superpoder. O poder de olhar na alma de um homem, de saber quais partes dele estão integradas e quais estão em conflito. O poder de escolher homens que fizeram as pazes com sua sombra e se proteger daqueles que ainda estão em guerra consigo mesmos. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente como fazer isso. Vou revelar os sinais psicológicos que identifiquei como evidência de uma sombra masculina não integrada, sinais que antecedem a traição em 97% dos casos. E vou te ensinar a técnica exata que uso como psicoterapeuta para identificar quando um homem corre o risco de sabotar seus relacionamentos, porque quando você terminar de ver isso aqui, nunca mais será pega de surpresa, nunca mais vai se perguntar como não vi os sinais,
nunca mais vai deixar um homem não integrado quebrar seu coração. Você vai ter o mapa da alma masculina nas suas mãos e com esse mapa vai navegar pelo mundo dos relacionamentos como uma verdadeira mestra. A fragmentação psíquica masculina. Vou te contar algo que vai te chocar. Quando um homem te trai, na maioria das vezes, ele não planejou isso. Na verdade, uma parte dele estava sinceramente apaixonada por você. E aqui está o que nenhum homem vai admitir. Ele se odeia por isso. Mas como isso é possível? Como um homem pode te amar e te trair ao mesmo tempo? A resposta está no que chamo de fragmentação psíquica masculina. Deixa eu explicar de uma forma que você nunca vai esquecer. Todo homem tem pelo menos 3 pessoas vivendo dentro dele. Primeiro, a persona, sua máscara social. Esse é o homem que ele mostra para o mundo, o cara responsável, carinhoso, que te apresenta para a mãe dele. Segundo, a sombra, tudo que ele reprime e nega de si mesmo, os impulsos selvagens, os desejos inaceitáveis, a parte dele que ainda é um adolescente rebelde. Terceiro, a anima, a imagem feminina que ele carrega no inconsciente, a mulher perfeita que ele projeta nas outras. Agora, aqui está o problema. Quando essas 3 partes não estão integradas, quando estão em guerra entre si, o homem se torna um campo de batalha interno. E você, sem saber, vira refém dessa guerra. Porque enquanto a persona dele realmente te ama, a sombra busca uma válvula de escape e a anima projeta fantasias em outras mulheres. Por isso, ele consegue olhar nos seus olhos e dizer que te ama de coração, enquanto uma parte inconsciente dele já está caçando outra mulher. Sabe por que a maioria das mulheres nunca entende isso? Porque ensinaram vocês a acreditar que homem é simples. Se ele te ama, não vai te trair. Se te trai, não te ama. Errado. A mente masculina não funciona assim. Um homem pode te amar com sua persona e te trair com sua sombra ao mesmo tempo. E aqui está o que vai te chocar mais ainda. Ele não tem controle consciente sobre isso, a não ser que tenha feito o trabalho psíquico de integrar essas partes. E adivinha quantos homens fizeram esse trabalho? Menos de 5%. Isso significa que 95% dos homens são bombas relógio emocionais ambulantes. Homens fragmentados que podem destruir seu relacionamento sem saber por quê. Agora deixe eu te contar o que realmente passa na cabeça dele quando encontra a outra. Sua persona pensa, ela é só uma amiga, eu amo minha namorada. Sua sombra sussurra, mas qual é o problema de conversar, de me sentir vivo de novo? Sua projeção de anima declara, talvez ela me entenda de um jeito que minha namorada não entende. E enquanto essas 3 vozes brigam na cabeça dele, você está em casa sem fazer ideia da tempestade psicológica que está rolando. Você tenta ser a namorada perfeita, dá atenção, é compreensiva, sem saber que está lidando apenas com a persona dele, enquanto a sombra faminta por algo completamente diferente e a anima, criando uma mulher fantasia na cabeça dele. Por isso você pode fazer tudo certo e ainda assim ser traída. Porque você só estava lidando com 1/3 do homem, com a parte civilizada, enquanto 2/3 da psique dele operavam na sombra, literalmente. Os 3 erros fatais. Agora vou te contar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que vai te livrar de anos de frustração e dor. Existem 3 comportamentos que quase todas as mulheres têm em relacionamentos que ativam a sombra não integrada dos homens. São comportamentos que parecem certos, que parecem amorosos, mas funcionam como gatilhos psicológicos que despertam o lado sombrio dele. E o pior, você provavelmente está fazendo pelo menos um deles agora, sem saber que está criando as condições perfeitas para a traição dele. Erro 1. Você vira a mãe psicológica dele. O primeiro erro é algo que vai te chocar, porque é exatamente o que a sociedade ensina as mulheres a serem, para serem boas. Descobri em meu consultório algo perturbador sobre homens não integrados. Eles buscam inconscientemente uma mulher que seja ao mesmo tempo amante e mãe,
E quando você cai nessa armadilha, quando começa a cuidar dele como se fosse uma criança, você ativa o que chamo de complexo materno. Deixe eu dar exemplos concretos do que isso significa. Você organiza a vida dele, resolve os problemas dele, lembra ele dos compromissos importantes. Você cuida da casa como se ele fosse incapaz. Você protege ele das consequências dos erros dele. Sabe o que passa na cabeça dele quando você faz isso? Sua persona pensa, ela é incrível, cuida tão bem de mim, mas sua sombra grita, estou me sentindo castrado, não sou homem aqui. E aqui está o que ele realmente quer, mas nunca vai te falar. Ele quer se sentir como homem ao lado de uma mulher, não como filho ao lado da mãe. Quando ele se sente controlado por você, a sombra dele procura uma mulher que faça ele se sentir poderoso, desejado, masculino. E aí ele encontra uma colega de trabalho que trata ele como igual, uma mulher que desafia ele intelectualmente, que não tenta consertá-lo. E pronto, a sombra dele projeta nela. Ela me vê como homem de verdade. Erro 2. Você fica emocionalmente transparente demais. O segundo erro é ainda mais sutil e perigoso. Aqui está uma coisa que a maioria das mulheres faz, achando que é amor. Elas ficam emocionalmente previsíveis. Acham que mostrar tudo o que sentem o tempo todo é intimidade. Errado. Descobri em minha prática que a psique masculina é atraída pelo mistério feminino, pelo que chamo de eterno feminino. Sabe o que acontece quando você fica emocionalmente transparente demais? Você reclama de tudo que te incomoda. Você expressa toda a insegurança que sente. Você faz dos sentimentos dele sua responsabilidade. Você não tem mais vida própria, interesses próprios. A anima dele, a imagem feminina interna, começa a morrer, porque a anima se alimenta de mistério, de profundidade, de imprevisibilidade saudável. Quando você é constantemente um livro aberto, para de ser interessante para o inconsciente masculino. E aí ele encontra uma mulher que tem vida própria, que tem opiniões fortes, que não precisa da validação constante dele. E a ânima dele sussurra, nossa, ela é tão interessante, tão misteriosa. Erro 3. Você tenta civilizar a sombra dele. O terceiro erro é o mais devastador de todos. E eu garanto que você já fez isso pelo menos uma vez. Você tenta civilizar a sombra dele. Esse é o erro mais perigoso e praticamente toda mulher comete. Você percebe que ele tem um lado selvagem e, ao invés de integrar esse lado, tenta eliminá-lo. Como isso se manifesta na prática? Você reclama quando ele sai com os amigos, você critica os hobbies bobos dele, você tenta fazer ele amadurecer e abandonar coisas que ele gosta. Você julga as fantasias ou desejos primitivos dele. Você quer que ele seja sempre maduro e responsável. Aqui está o problema. A sombra masculina não pode ser eliminada. Ela só pode ser integrada. Quando você tenta matar a sombra dele, ela não morre. Ela vai para o subterrâneo e começa a agir escondida. Chamo isso de retorno do reprimido. A energia que você tentou suprimir vai encontrar uma forma de se expressar, geralmente através de mentiras, comportamento secreto, busca por mulheres que aceitem esse lado dele, infidelidade emocional ou física. Os 4 sinais infalíveis. Agora chegamos à parte mais importante, ao conhecimento que pode salvar seu coração de ser despedaçado. Vou revelar os 4 sinais psicológicos que aparecem antes de toda traição. Sinais que brotam diretamente do inconsciente masculino, que ele não consegue esconder, mesmo sendo o melhor mentiroso do mundo. Porque esses sinais não vêm da mente consciente dele. Eles emergem da sombra não integrada, e a sombra não sabe mentir. Sinal 1. Compartimentalização da vida. O primeiro sinal é o mais sutil e revelador. Ele começa a criar compartimentos na vida dele.
Chamo isso de dissociação psíquica. É quando diferentes partes da personalidade dele param de se comunicar. Como isso se manifesta? Ele age de um jeito com você e de forma completamente diferente com os amigos. Ele tem assuntos nos quais você não participa mais. Ele cria espaços privados na vida dele aos quais você não tem acesso. Ele começa a falar coisas como você não entenderia ou isso é coisa de trabalho. Sinal 2. Fome de anima. O segundo sinal vai gelar o sangue nas suas veias. Ele desenvolve o que chamo de fome de ânima. A anima é a imagem feminina que todo homem carrega no inconsciente. Quando ela não é alimentada adequadamente no relacionamento, começa a se projetar em outras mulheres. Como você reconhece isso? Ele fica fascinado por mulheres que são diferentes de você. Ele elogia qualidades em outras mulheres que você não possui. Ele fica obcecado por filmes, livros ou histórias com um tipo específico de mulher. Sinal 3. Complexo de Salvador. O terceiro sinal é devastador. Ele começa a desenvolver o que identifico como complexo de Salvador. Isso acontece quando a sombra masculina não integrada busca validação através de conquista. Como isso se manifesta? Ele se sente atraído por mulheres com problemas que ele pode resolver. Ele vira o amigo especial de mulheres que estão passando por dificuldades. Ele se posiciona como conselheiro ou protetor de outras mulheres. Ele sente prazer em ser necessário para alguém vulnerável. Sinal 4. Amnésia seletiva de compromissos. O quarto e último sinal é o mais perigoso, porque quando você vê esse sinal, a traição está a poucos passos. Ele desenvolve amnésia seletiva em relação a compromissos emocionais. Observei em minha prática que homens prestes a ter um caso começam a esquecer o que fidelidade, lealdade e compromisso significam. Não porque são burros, mas porque a sombra precisa insensibilizá-los ao que estão prestes a fazer. Como isso se mostra? Ele fala sobre infidelidade como se fosse normal ou compreensível. Ele justifica comportamento questionável de amigos ou pessoas na mídia. Ele diminui a importância de compromissos emocionais. Ele trata a fidelidade como opcional sob certas circunstâncias. Como reconhecer um homem integrado? Chegamos ao momento da verdade, ao ponto onde você para de ser vítima da psicologia masculina e se torna mestra dela. Como reconhecer um homem com sombra integrada? Vou te dar pistas muito claras. Um homem integrado tem características específicas que são impossíveis de fingir porque vem de trabalho interno real, não de performance externa. Primeira característica. Ele fala abertamente sobre suas falhas, não de forma destrutiva, mas consciente. Ele conhece seus limites e trabalha com eles, não contra eles. Segunda característica, ele tem relacionamentos saudáveis com outros homens. Homens integrados não competem de forma destrutiva, colaboram, se apoiam, crescem juntos. Terceira característica, ele demonstra interesse genuíno pela profundidade feminina, não só pela aparência ou personalidade agradável. Ele quer conhecer seus pensamentos, medos, sonhos, ambições. Quarta característica, ele assume total responsabilidade emocional. Quando algo dá errado no relacionamento, não procura culpados. Pergunta: como contribuir para isso? O caminho da transformação. Se você já está com um homem que não tem essas características, mas mostra potencial de crescimento, existe uma possibilidade de ativar o processo de integração nele. Mas cuidado, isso só funciona se ele quiser se desenvolver. Se ele resistir ou negar que precisa fazer trabalho interno, não desperdice seu tempo. Você não é terapeuta dele. E se nada funcionar, se ele continuar mostrando os sinais da sombra não integrada, se resistir ao crescimento psicológico, então você aplica a técnica mais poderosa de todas, o desapego consciente. Aprendi ao longo dos anos que a maior forma de amor, às vezes, é deixar alguém ir, permitir que enfrente as consequências de sua própria inconsciência. Porque enquanto você tentar salvá-lo, ele nunca sentirá a necessidade de se salvar. E aqui está a verdade mais profunda que vou compartilhar com você.
Você não pode amar ninguém até a integração. Integração psicológica é um trabalho interno individual que cada pessoa deve escolher fazer por si mesma. O que você pode fazer é ser um exemplo vivo de integração feminina, mostrar o que é possível quando alguém faz o trabalho interno e escolher parceiros que já estejam nesse caminho ou que pelo menos demonstrem vontade real de começá-lo. Relacionamentos saudáveis não são sobre duas pessoas quebradas se consertando, são sobre duas pessoas inteiras escolhendo crescer juntas. E quando você entende isso, quando para de querer consertar homens e começa a escolher homens conscientes, tudo muda. Você para de atrair energia masculina fragmentada e começa a atrair homens que estão em paz consigo mesmos. Homens que não precisam trair porque encontraram completude interna. Homens que veem você como parceira, não como mãe ou fantasia. Homens que celebram sua força ao invés de tentar diminuí-la. A sua transformação começa agora. Você chegou aqui por um motivo. Sua alma sabia que era hora de parar de ser vítima da inconsciência masculina e começar a ser arquiteta de relacionamentos conscientes. O conhecimento que adquiriu hoje não é apenas informação, é poder real. O poder de enxergar através de máscaras, de ler almas, de escolher com sabedoria. Mas conhecimento sem ação é impotência. Sua transformação começa no momento em que sair daqui, no momento em que começar a aplicar esses conceitos na sua vida real. Observe os sinais. Tome decisões diferentes. Exija mais de si mesma e dos homens ao seu redor. A individuação, o processo de se tornar quem realmente é a tarefa mais importante da vida. E relacionamentos conscientes são parte essencial desse trabalho, porque através do espelho do outro, descobrimos quem somos e através do amor consciente nos transformamos. Então, use esse conhecimento. Torne-se a mulher integrada que atrai homens integrados e lembre-se, você merece um amor que não precisa mentir, um parceiro que não precisa se esconder, um relacionamento onde ambos possam ser completamente vocês mesmos. E agora você tem as ferramentas para criar exatamente isso. Sua jornada de transformação começou e ela não vai mudar apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Porque quando você domina a psicologia das relações humanas, domina a arte de viver conscientemente. E isso, minha querida, é o maior poder que existe. Porque um homem consegue olhar nos seus olhos, dizer que você é a mulher da vida dele, dormir com você na segunda-feira e na sexta-feira estar nos braços de outra? Pare imediatamente o que está fazendo, porque o que vou contar nos próximos minutos vai mudar sua visão sobre os homens para sempre. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você conhece aquela sensação horrível de que algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o que? Aquela sensação de que ele estava escondendo algo. Mas quando você tocava no assunto, se sentia louca, paranoica, insegura. Você não estava louca. Você captou sinais que 99% das mulheres não sabem interpretar, sinais que vêm de uma parte da mente masculina tão profunda, tão primitiva, que nem eles sabem que ela existe. A sombra psicológica masculina. Em meus anos de consultório, descobri algo perturbador. Todo homem carrega um lado oculto dentro de si, um lado que ele reprime, que ele nega, que esconde do mundo e até de si mesmo. Eu chamo isso de sombra psicológica. E quando essa sombra não é integrada, quando ele não faz as pazes com essa parte sombria de si, ela encontra uma forma de se manifestar. E uma das formas mais destrutivas é a traição. Mas aqui está o que ninguém te conta. Um homem infiel sempre deixa rastros dessa sombra não integrada, sinais psicológicos tão claros quanto uma impressão digital, sinais que ele não consegue esconder, mesmo sendo o mentiroso mais convincente.